Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Quando me falaram que já tinham contratado uma nova funcionária, era para a vaga de uma ex-colega do meu setor, eu, sinceramente, não podia imaginar que o destino fosse me aprontar aquela surpresa. Quando o gerente veio avisar, ela já tinha até feito a entrevista. Mas eu só fui realmente perceber quem era na segunda-feira seguinte. Olha, foi a maior surpresa da minha vida. Quando vi o gerente entrando para a porta com aquela mulher, ele já falando, pessoal, queria a atenção de vocês aqui, ó. Essa é a Letícia, que vai substituir a Sandra, que todo mundo já sabe, né? Pediu a conta. Ele ainda falou outras coisas ali, mas eu simplesmente não consegui prestar atenção em mais nada. Fiquei com os olhos vidrados na Letícia, ainda sem acreditar. O fato é que a gente já se conhecia. Aliás, já nos conhecíamos muito bem. Havíamos tido um relacionamento amoroso. Se bem que eu falo relacionamento, mas essa não seja a expressão mais apropriada, porque a Letícia, ela levava uma vida assim, digamos, pouco convencional. Eu a conheci quando tinha uns 23, 24 anos, e agora já estava com 37, ou seja, já tinha acontecido lá uns 13, 14 anos antes desse dia. Na época, eu era o tipo de cara que não pensava muito no futuro. Não tinha namorada, só queria saber de farra, gastava todo o meu dinheiro em bebida, cigarro, balada. Eu trabalhava, na verdade, só para bancar aquela minha vidinha. Lá de vez em quando, dava uma graninha para ajudar meus pais em casa, mas era coisa muito rara. Nessa época, eu costumava frequentar um bar de uma mulher na vila onde eu morava. Quer dizer, quando eu digo bar é força de expressão, porque na verdade era assim uma espécie de boate, enfim, disfarçada de lanchonete. Tinha umas meninas que trabalhavam ali, faziam programa, saíam com a gente, em troca de dinheiro, de bebida. Sabe, pra ser sincero, um lugarzinho assim bem sem tipo. Mas eu gostava de frequentar, tanto que ia lá direto. Normalmente era nesses horários que a gente costumava se dar bem com as meninas, porque aquelas que ainda não tinham conseguido companhia acabavam saindo com a gente por um valor bem menor. Foi nesse lugar que eu conheci a Letícia. Para se ter uma ideia, eu costumava carregá-la comigo para cima e para baixo, ali perto de onde eu morava. Não tinha vergonha, levava em outras lanchonetes, andava com ela de mãos dadas, inclusive, na rua, como se a gente fosse namorado. Aliás, até em festinhas que aconteciam na casa de um parente ou de um amigo, eu a levava. Até que o pessoal realmente começou a pensar que a gente era namorado. Para dizer bem a verdade, nesse tempo ela começou a ser presença constante ali em casa, porque eu não iria ficar gastando dinheiro como hotel, então às vezes eu a levava para passar a noite comigo ali em casa mesmo. Todo mundo a conhecia, e repito, todo mundo pensava que a gente era namorado, quando na verdade não era bem assim. Eu gostava dela, não vou dizer que não gostava, mas, sabe, nunca quis saber de coisa séria, até porque, vamos convir. Eu só tinha na cabeça diversão, sexo. A minha vida só tinha espaço para farra. Queria curtir a vida. E sabe, muitas vezes ela me disse, apesar da ocupação que ela tinha, digamos assim, ela chegou a me dizer que gostava de mim, de verdade. Chegou um dia a dizer que largaria daquela vida se fosse pra gente realmente namorar. Se eu quisesse assumi-la de verdade. Só que essa era a última coisa que eu queria na vida. Imagine. Primeiro que não queria namoro sério com ninguém. Segundo, se tivesse de escolher alguma menina, com toda certeza,
não seria alguém que, enfim, vivia de programa. Sabe, de qualquer maneira, acabamos tendo aquela espécie de relacionamento. Vivíamos sempre juntos para cima e para baixo. Até que o tempo foi passando e no fim a gente acabou se afastando. A última informação que eu tinha dela era de que ela tinha se mudado de onde morava, que não ficava longe, mas ninguém sabia me dizer para onde. E agora 13, 14, sei lá quantos anos depois, não é que o destino me coloca essa mulher de novo na minha frente. Claro que, depois de todo esse tempo, eu tinha mudado completamente a minha cabeça. Na verdade, esse meu amadurecimento, eu devia ao fato de ter sido obrigado a assumir uma família. Mulher, filhos, casa. Eu tinha uma namorada, aí ela engravidou e não tive alternativa a não ser assumir tudo. E uma coisa eu digo, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque, por conta desse casamento, desse compromisso, eu realmente amadureci, mudei a cabeça. Do contrário, talvez até estivesse sendo aquele mesmo cara imaturo, de cabeça vazia, que não queria nada com nada. Bom, a partir de certa altura, quando ela chegou e foi apresentada pelo gerente, eu nem mais estava ouvindo o que ele falava. Porque foi uma surpresa tão grande. Enquanto ele a apresentava ali para o resto do pessoal, eu fiquei olhando assim para ela, sem acreditar. Enquanto passava aquele filme na minha cabeça. Lembrei das tantas coisas que a gente tinha vivido junto. Um dia, para se ter uma ideia, a gente chegou a pular o muro de um motel para não pagar a conta. Sem contar as tantas vezes que varamos a madrugada nos divertindo em algum lugar. De certo modo, dá até para dizer que a gente, sei lá, talvez seja até exagero, mas de uma certa maneira dá para dizer que fomos felizes. De uma forma talvez não muito convencional, mas a gente até que se entendia bem. Ela demorou um pouco para me reconhecer. Ao contrário de mim, que a reconheci na hora, apesar de todo o tempo que já tinha passado. Enquanto o gerente falava, ela ficava assim, passando os olhos pela sala, olhando para o pessoal, sorrindo, até que de repente, seus olhos pararam em mim. E aí ela me olhou assim, de um jeito que deu para perceber que alguma coisa tinha, mas ela não chegou a me reconhecer assim de imediato. Até que dali a pouco, olhou de novo. E aí eu percebi que deu aquele estalo. E eu acho que foi só nesse momento que ela realmente me reconheceu. Olha, ela não devia estar esperando, assim como eu também não estava, encontrar uma pessoa que já não via há tanto tempo. E que, convenhamos, tínhamos vivido, se não assim um namoro convencional, um relacionamento de um certo jeito. Deu para sentir que ela ficou assim, meio nervosa, sabe? Com a expressão preocupada, sei lá. Até porque, enquanto era apresentada e olhava para todo mundo, ela estava sorrindo. Só que depois ela ficou assim mais séria. Na verdade, deu para perceber que ela não se sentiu muito à vontade com aquele reencontro. Aliás, também me evitou um monte depois. Praticamente nem olhou mais para minha cara depois daquele momento inicial. Se acomodou lá no canto dela. O gerente ficou ali do lado dela, com certeza dando instruções, passando informações a respeito do serviço, e ela nem olhou mais para o meu lado. De qualquer modo, no intervalo, na primeira chance que tive, dei um jeitinho de me aproximar. Tudo bem, Letícia? Lembra de mim? Bruno? Oi, Bruno. Puxa, eu
Eu até me perguntei se era você mesmo. Eu te vi, mas estava meio na dúvida. Tudo bem? Deu para perceber que ela não falou de um jeito assim natural. Estava nervosa. De qualquer modo, a gente conversou durante um tempo. Mesmo sentindo que ela não estava confortável. E o pior, em relação a mim pelo menos, é que ela estava tão bonita. Sabe, toda cuidada. Até mais do que quando a gente tinha aquele rolo. Olha, parecia até que aqueles 13 ou 14 anos não tinham passado para ela. Se bem que ela estava com o rosto assim, transmitindo mais maturidade. Isso sim, mas de qualquer maneira, bonita, com aparência cuidada. E se eu disser que isso não mexeu comigo, não estaria sendo sincero. Tudo bem que agora, eu também era um cara diferente. Não era mais aquele rapazinho do passado. Estava casado, tinha família, cabeça do lugar, mas não posso dizer que não fiquei meio que perturbado diante daquele reencontro. Só que, como ela não me dava muita abertura, aliás, deu para perceber que ela vivia fugindo de mim, me evitando, demorou para a gente se aproximar. Tentar recuperar aquela velha intimidade, se é que dá para dizer isso. Porque logo na primeira vez que eu tentei tocar no assunto do passado com ela me cortou. Bruno, eu queria te pedir uma coisa. Vamos esquecer o que aconteceu lá atrás, tá? Sabe o que é? É que eu sou uma pessoa diferente hoje. Não sou mais aquela que eu era no passado, quando a gente se conheceu e... Você entende? Não, tudo bem, claro. Pode ficar tranquila. Não vou tocar no assunto mais e também não vou comentar nada com ninguém. Mas, me diga uma coisa, a gente podia combinar de se ver qualquer dia. O que você acha? Ela só balançou a cabeça. Bruno, não dá. Acabei de te dizer, eu mudei, eu sou diferente, não sou mais aquela Letícia que você conheceu. Eu ainda não te contei, mas eu casei, tenho 2 filhos. Hoje em dia eu frequento a igreja, faço parte de um grupo que cuida. Sabe, eu sou uma pessoa bem diferente. Aquilo que você lembra lá, de tempos atrás, aquilo é tipo assim uma página que eu virei, você entende? Olha, por aquela não esperava. Juro que não esperava. Que ela tivesse casado e até tido filhos, mas que tivesse começado a frequentar a igreja, a fazer parte de grupo. Sabe, isso foi complicado de acreditar. Se bem que dava para perceber, assim, no jeito dela, que ela realmente estava mudada. Nem de longe parecia aquela Letícia que eu tinha conhecido. Bom para ela, porque pelo jeito a mudança tinha sido para melhor. O problema é que aquela proximidade e aquelas lembranças de tudo aquilo que a gente tinha vivido juntos, aquilo foi assim meio que mexendo com a minha cabeça. Porque eu olhava para ela e sentia vontade de, de rememorar, sabe, de repetir aquilo que tínhamos feito lá no passado, embora ela tenha deixado bem claro que já não era mais a mesma pessoa e que hoje em dia provavelmente não. Sabe, até hoje eu não sei como que isso foi acontecer. Mas o fato é que, por estranho que pareça, eu comecei a sentir por essa mulher uma coisa que nem era aquela coisa que eu tinha sentido lá no passado. Porque naquele tempo, para falar bem a verdade, é como eu já falei, eu queria era farra, diversão, sexo e mais nada. Só que agora não sei explicar, mas quando a gente se envolveu,
eu sentia alguma coisa por ela. Não vou dizer que não sentia, mas era algo assim mais ligado à atração, a sexo. Ela, inclusive, nesse tempo, queria ter alguma coisa mais séria comigo. Chegou a confessar que gostava de mim, mas eu nunca quis. Primeiro porque não queria mesmo compromisso com ninguém. E depois, sabe, não vamos ser hipócritas, pelo fato de ela ser, mulher da vida, como se diz, enfim. E a gente não teve nada além da diversão, do sexo, enfim. Só que agora, ela ali convivendo comigo todos os dias e realmente dava para perceber, ela era a mesma pessoa e ao mesmo tempo não era. Porque o modo dela agir, dela falar, dela se comportar, era realmente muito diferente do que eu me lembrava. Repito, eu nunca quis nada sério com ela naquele tempo lá do passado. Só que depois disso eu mudei. Até porque assumi uma família. E vou repetir o que eu já disse. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque me ajudou a colocar a cabeça no lugar, a pensar em futuro, coisa na qual eu não pensava. E talvez até por conta desse amadurecimento, digamos, eu também tinha mudado um pouco. Gostava da minha mulher. Só que com o tempo, tem cada coisa que acontece com a gente que não dá para explicar, viu? Com o tempo, a Letícia, ela começou a se instalar na minha imaginação. E de um jeito que nunca tinha acontecido. Eu olhava para ela e sentia coisas que a gente sente quando está não apenas atraído, mas quando está sentindo alguma coisa a mais. Sabe aquela vontade de abraçar a pessoa, beijar? Olha, chegou num ponto que mais do que isso, eu comecei a imaginar coisas. Não sei se era algo que já tinha lá atrás, ou se alguma coisa nela mexia comigo. Além do desejo. Depois daquela primeira tentativa de conversar com ela e até falar sobre o passado e a gente sair, quando ela me deu aquele fora, eu meio que mantive distância. Quase nem conversava com ela mais. Até porque, mesmo não tendo sido ríspida, ela deixou muito claro, falou assim com muita firmeza, que tinha mudado e enfim. Só que mesmo assim, foi inevitável eu ficar imaginando coisas. E o fato é que esse sentimento, cujo nome eu não sabia, foi crescendo cada vez mais. Ela estava tão mudada. É verdade. Só que ao mesmo tempo continuava tão linda. Mais bonita do que era. Quer dizer, tinha mudado para melhor. E o fato é que, mesmo sendo um cara de cabeça feita, maduro, nessas alturas do campeonato, com o tempo eu fui meio que, balançando. E para falar bem a verdade, depois daquele primeiro distanciamento, eu comecei meio que forçar a barra para cima dela. Sei lá, por conta do que já havia acontecido entre nós. Tudo bem que tinha sido há muito tempo, mas, na minha cabeça, quanto mais crescia aquele sentimento e aquela atração, eu comecei a pensar coisas e a me perguntar, para aí, mas essa mulher, ela chegou a dizer que gostava de mim? Se fosse por ela, a gente até tinha namorado. Eu é que não quis. Vai querer dizer que ela mudou tanto, que ela não sente saudade daqueles tempos? Duvido. Eu acho que ela está fazendo tipo. Eu comecei a ter esse tipo de pensamento. E por conta disso, e daquela atração
E daquela vontade de me aproximar, mesmo sabendo que ela não queria, pelo menos era o que ela dava a entender, eu comecei a forçar, a dizer coisas que não devia, a relembrar coisas do nosso passado que eu sabia que ela não queria, falando da vida que ela levava. Até isso eu comecei a fazer. Um dia cheguei a mencionar aquela zona disfarçada de bar em que ela trabalhava. Sabe, eu acho que eu comecei a ficar meio despeitado, porque eu queria me reaproximar e ela não permitia. Aí eu comecei a apelar. Nesse dia em questão, quando eu falei aquelas coisas e do lugar onde ela trabalhava, ela me olhou assim de um jeito. Até que um dia eu cheguei a perguntar. Me diga uma coisa, Letícia, o teu marido, ele sabe que você trabalhava na zona? Sabe, eu falei apenas isso. Fiz só essa pergunta, mas dava para perceber na minha cara que era assim uma espécie de ameaça velada. Sabe quando você fala uma coisa, mas quer dizer um pouco mais? Não sei o que deu em mim. Quer dizer, eu acho que até sei, foi realmente despeito. Porque eu comecei a agir desse modo tão sem noção e a falar coisas que não tinham nada a ver, tudo por aquela insatisfação, aquele despeito. Eu queria me reaproximar e eu não me conformei com a mudança dela. Esta é que foi a verdade. Um dia ela chegou a pedir que eu a deixasse em paz. E no fim, despeitado, sei lá, eu acabei comentando com um colega ali da firma sobre o que tinha acontecido entre nós dois, entre mim e a Letícia. Sabe, contei tudo assim, sem intenção de, sabe, na base da confiança mesmo. Mas como costuma acontecer nesse tipo de caso, ele comentou com mais alguém, que depois comentou com uma terceira pessoa. Juro que não foi por querer. Só que, na cabeça dela, é lógico que o que ela pensou foi que eu tivesse contado para todo mundo. Não apenas para um, mas que tivesse espalhado sobre a vida que ela levava e sobre o caso que nós havíamos tido. Foi essa a interpretação que ela fez. Embora eu assegure, não foi. De qualquer modo, o resultado foi o mesmo. A gente tinha um grupinho de WhatsApp, só com o pessoal ali da firma, e teve cara que começou a fazer piadinha, a dar indireta, até que a Letícia descobriu, embora ninguém citasse o nome dela, que as piadinhas eram todas a respeito dela. E eu acho que foi só naquele momento que eu tive noção do que eu estava fazendo. Porque eu percebi que ela ficou tão mal. Até que, certo tempo depois, acabou pedindo a conta. Antes disso, ainda tivemos uma conversa. E ela chegou a me dizer um dia: Bruno, por que você não cresce, hein? Daqui a pouco você tá com 40 anos, daqui a pouco 50. Será que na tua cabeça não mudou nada? Isso que você fez, isso é coisa de homem adulto. Você nunca errou. Sabe, na hora eu não... Cheguei a ficar até um pouco ofendido, mas depois fiquei refletindo.
sobre tudo aquilo que ela tinha falado, com aquela expressão assim de mágoa mesmo. E depois, 2 dias depois, eu soube que ela tinha, enfim, pedido dispensa da empresa. E eu comecei a pensar. Ela falou que eu, apesar dos anos passados, eu não tinha mudado nada. Que continuava sendo aquele menino imaturo. Lá do passado. E sabe, o pior é que chegou uma hora que eu fui obrigado a concordar com ela. E fiquei tão arrependido. Só isso para explicar, sabe? Eu acho que tudo que eu fiz lá no começo foi despeito mesmo. Se bem que o pior, quando aconteceu do pessoal começar a fazer piadinha, em função daquilo que eu contei pro amigo, que o amigo contou pro terceiro, sabe, aquilo, juro por Deus, não foi proposital. Foi assim uma espécie de desabafo. Eu confiei mesmo que não ia comentar com mais ninguém. No fim ele comentou e tudo deu no que deu. Mas sabe, aquelas palavras que ela usou naquela nossa última conversa, primeiro eu fiquei assim, ofendido. Mas depois, principalmente depois que ela foi embora, eu comecei a pensar e cheguei à conclusão de que, meu Deus, não é que ela tinha razão. Cheguei a pensar a uma certa altura que eu tinha amadurecido. Só que não sei, me deu uma, sei lá, parece uma recaída. Eu acho que eu não admiti que ela tinha mudado tanto e queria, lá no fundo de mim, eu queria que tivéssemos a mesma coisa que havíamos tido, mesmo hoje eu sendo casado e ela também sendo casada. Não percebi que ela tinha mudado de fato. Que quando ela falava que tinha mudado muito, não era exagero não. Tudo bem que eu também casei, tive uma filha, assumi responsabilidade de uma família, mas, sei lá, para agir do jeito como eu agi, tenho minhas dúvidas se realmente eu cresci. De qualquer modo, fiquei lhe devendo um pedido de desculpas. Me deixei levar por aquela sensação de, sabe, de déjà vu, como as pessoas falam, né? Não sei por que me deu aquela vontade de reviver o passado, mesmo sabendo que a história hoje em dia é outra, tanto a dela quanto a minha. Aí comecei a perceber que ela não queria. Comecei a ficar despeitado, até que acabei trocando os pés pelas mãos. E ela se viu obrigada a pedir a conta, até para não ficar sendo motivo de chacota. Hoje eu sei que aquilo que ela despertou em mim não foi nada daquilo que eu cheguei a pensar. Porque eu cheguei a pensar, será que eu estou me apaixonando por essa mulher? Lá no passado, não sentia nada por ela, era só sexo. Será que agora? Mas não era também. Não era. Era uma porção de coisa tudo assim misturado. Era vontade de voltar no tempo, reviver o passado. Talvez de ser tão jovem quanto eu era. E muito, muito, muito despeito. De tentar, sem conseguir, que ela também sentisse o mesmo e quisesse reviver aquilo que tínhamos vivido. Apesar de tudo que ela falou desde o começo e do jeito dela, só olhar para ela já dava a nítida noção de que ela tinha mudado. Apesar disso, eu não percebi que ela tinha mudado mesmo. E convenhamos, mesmo que ela não tivesse mudado, nem isso me daria o direito de fazer o que eu fiz. Forçar uma situação como eu cheguei a forçar. Sendo que o que eu queria de verdade não era nada mais além daquilo que eu senti lá no passado. De qualquer maneira, até hoje eu sinto esse peso. Porque ela se foi embora
Não deixou telefone comigo, não deixou referência nenhuma, até porque durante todo o tempo em que a gente conviveu ali, que nem foi muito pouco, ela sempre evitou qualquer tipo de intimidade comigo. Mas se hoje eu queria reencontrá-la, não seria, juro que não, para forçar de novo uma situação, seria apenas para, do fundo do meu coração, pedir desculpas. Porque hoje eu tenho consciência de que as pessoas mudam. E depois tem outra, mesmo que não mudem, tem o direito de deixarem de querer alguma coisa que quiseram no passado. E eu não soube entender isso. E apesar de ela ter me avisado que tinha mudado, e mudado muito, que tinha casado, sei lá, na minha cabeça tinha voltado tudo a ser o que era. E eu queria que voltasse. Para me divertir de novo, quem sabe? Do jeito que fizemos no passado. Sem perceber que ela tinha mudado mesmo. E sobretudo sem perceber, sem me dar conta, de que as pessoas têm o direito de mudar. E mudam. E que nem por isso, por terem vivido situações no passado, têm obrigação de reviver tudo o que viveram. Sabe, essa minha carta é só para isso. Para deixar, de uma forma assim bem nítida, um pedido de desculpas no ar. Não sei se ela está ouvindo, ou se alguém que a conhece, embora eu tenha mudado os nomes, possa falar alguma coisa, mas não importa. Já que não sei onde você está, Letícia, lanço esse pedido de desculpas pelo ar. E tomara que ele te encontre. Para dizer que você tinha razão. Eu realmente, apesar dos anos passados, não tinha mudado tanto quanto eu imaginei que tivesse mudado. Mas você sim. Mas você mudou. E mudou muito. E se eu tivesse a oportunidade de te ver de novo, seria isso o que eu gostaria de falar para você, olhando nos teus olhos. Você mudou. E você mudou para melhor. Parabéns. Sabe por quê? Porque você não ficou parada no tempo do jeito que eu, mesmo sem perceber, fiquei. Os anos passaram e a minha cabeça, pelo menos em relação a você, ficou parada há 13, 14 anos atrás. Por isso, perdão, Letícia. Infelizmente, não estamos frente a frente, mas de qualquer maneira, fica no ar meu pedido de desculpas.